Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a democracia e a sua origem e a sua definição, certo? Então, a democracia, ela surge na Grécia Antiga, na polis de Atenas, né, como uma forma de trazer um novo regime, diferente da tirania que existia até então, né? Ou seja, um rei, um governante, ou seja lá que o nome seja, né, que era uma pessoa só, decidia tudo que acontecia, né? Passa então a ter essa lógica da democracia, ou seja, do governo de todos, né? E a democracia, já na época da Grécia, ela já possuía a ideia dos três poderes: legislativo, executivo e o judiciário, né? Então, o poder legislativo, ou seja, quem criava as leis, era feito pela Assembleia, ou também chamado de Eclésia, que era a reunião de todos os cidadãos que tinham o poder de aprovar as leis, decidir se haveria uma guerra ou não, né, ou pela paz, eleger e sortear os membros de outras instituições, né, então outras administrações necessárias, e votar possíveis punições necessárias a um determinado cidadão. A bule, também chamada de conselho, né, possuía 500 membros que cuidavam da elaboração das leis que deveriam ser votadas pela Assembleia. Então é mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje com Câmara e Senado, né? O Legislativo é dividido em duas partes: a Assembleia no sentido mais geral, né? E a bule com 500 membros, né? Um grupo um pouco menor, que elaborava essas leis que seriam votadas. Então, o Executivo tinha como função cumprir as determinadas aprovações, as, de, as determinações aprovadas por essa Assembleia, e era representado por um grupo de magistrados, que seriam os 10 arcontes, que eram sorteados na ágora, ou seja, na praça pública. As pessoas poderiam ir até lá, levantar a mão: olha, eu voto nesse cara, eu voto no outro, né? E cumprir um mandato de um ano. Além desses arcontes, os estrategos também compunham o poder executivo e eram os chefes do exército. Então a gente tinha no executivo, né, os estrategos, que era a parte do exército, né, militares, etc. E os arcontes da administração mesmo, né, como se fosse prefeito, governador e etc. que a gente tem hoje, né. Os arcontes eram colocados lá como por intermédio de sorteio, né? Os estrategos, porém, eles eram eleitos democraticamente, né, pela maioria de votos, pelos cidadãos. O judiciário, então, era exercido pelos dois tribunais de Atenas: o Elieu, ou seja, o Tribunal Popular, composto de 5.000 juízes sorteados anualmente, do quais participavam entre 300 e 500, então não era todo mundo que estava sempre participando, mas tinha um número, né, de 5.000 pessoas, que dependendo do dia, dependendo da situação, eram chamados alguns, né, então uma pessoa não tinha que juntar os 5.000 toda vez, né. Então, se tivesse uma determinada situação, chamava alguns ali, né, 300, 500, para fazer uma sessão, decidir alguma situação, né. E o Tribunal Superior, que era o Areópago, cuja função era julgar os casos mais graves, que incluía assassinatos, crimes contra a religião, etc. Os areópagos eram compostos pelos ex-arcontes, né? Então, os ex-administradores da cidade, da polis, né, eles eram então os areópagos, né, como se fossem juízes, né? Eles tinham essa parte do judiciário mais acima, né, que só eram chamados caso fosse algum crime, alguma situação mais complicada, alguma coisa mais específica, né? Então eram eles que eram chamados. Mas no judiciário em si eram as próprias pessoas, né, os próprios cidadãos, vou falar daqui a pouco o contexto de cidadãos, né, da polis, que faziam esse julgamento. Isso aqui está certo, está errado, né? Essa pessoa é criminosa ou não é, etc. Então, a instituição política, né, de maior poder então na democracia ateniense era a Assembleia, o conjunto de cidadãos que se reunia na ágora
que era uma praça pública, né, tipo aqueles coliseus, etc, que a gente tinha um monte de gente reunida, né, para debater e decidir sobre os rumos da cidade. Né. A gente vai para fazer tal coisa, a gente vai criar uma guerra, a gente vai mudar taxas de câmbio, etc, etc. As reuniões podiam ser compostas de mais de 10 mil pessoas por vez e aconteciam diversas vezes, né, dezenas de vezes ao longo do ano, conforme as necessidades do contexto, manifestando a soberania dos cidadãos quanto às decisões do coletivo. Porém, não havia fronteiras claras entre os poderes políticos, não havia diferença muito clara entre executivo, legislativo e judiciário, nem mesmo com situações precisas sobre o que cada uma dessas funções ia desempenhar no regime democrático. Apesar dessa imprecisão, a característica mais marcante da democracia grega estava associada à participação direta e efetiva dos cidadãos. Então, diferente das democracias como a gente tem hoje em dia, que a gente elege o governador, que a gente elege o deputado, que a gente elege um presidente que vai fazer as coisas por a gente, por nós, né? Que vai decidir por nós, que vai pensar por nós, que vai atuar por nós, né? Na época deles não, a democracia era direta. Então, se eu quero uma taxa de câmbio maior para o trigo, eu vou lá e dou meu sim. Eu não coloco uma pessoa que talvez vai dar sim ou não, né? Então, dessa forma era uma democracia indireta, né? Como eu comentei, diferente da que a gente tem hoje. Deixa eu ver aqui. PC pra... Então, o regime democrático de Atenas solidificava em 3 grandes princípios, que seriam eles, né? A isonomia, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, então não tinha uma pessoa que era maior que o outro, melhor que o outro, né? Então não importava se ele era mais rico, se ele era um arconte, se ele era um general de guerra, se ele era um grande poeta, se ele era um grande filósofo ou qualquer outra coisa, né? A isegoria, igualdade de todos no falar, ou seja, liberdade de expressão, todo mundo podia falar o que quisesse, o que achasse que deveria, né, dar a sua opinião, né, as pessoas poderiam achar a sua opinião irrelevante, errada e etc, mas você teria abertura para fazer isso, né. E a isocracia, igualdade de todos quanto ao acesso e participação no poder. Então todo mundo poderia participar, todo mundo poderia dar opinião, todo mundo poderia fazer parte da Assembleia. Porém, essa democracia grega não era um modelo perfeito, né? Porque o alcance dessa categoria de ser um cidadão nessa Atenas da época, ele era muito restrito, né? Só eram considerados nessa época como cidadãos homens, né? Pessoas do sexo masculino que haviam nascido em Atenas, que tivessem mais de 18 anos, que fossem filhos de atenienses e que tivessem cumprido as suas tarefas com o exército, né? Então é como se na nossa época só pudesse votar homens que tivessem sido dispensados ou tivessem participado do ano obrigatório do exército, né? Algo mais ou menos assim, e fossem filhos de brasileiros também, né? Ou seja, é um número de pessoas muito menor do que a população total desse país, dessa cidade, desse local. Então, com base nesses critérios, então, né, ser maior de 18, ser homem e filho de ateniense, né? Deixa eu ver. E também ter cumprido seus deveres militares, né? Estima-se que cerca de somente 10% da população de Atenas era considerada cidadã, ou seja, que poderiam participar da assembleias, poderia ser ser um juiz, poderia ser um administrador, etc, etc. Mulheres, escravos, estrangeiros, né, estavam excluídos de qualquer processo decisório da polis, por não serem considerados autênticos cidadãos atenienses, né. Esse modelo, dessa forma de ser cidadão só em determinadas características X, né, ele era dessa época e continuou perdurando por muitas épocas, né? Até pouco tempo atrás, no Brasil e em outros países, ainda era muito assim, né? Mulheres não podiam votar, né? Até 150 anos atrás existia escravidão, né? O cara que não
não nasceu no país, ele não poderia votar, não poderia decidir nada, né? Com o tempo a gente foi mudando isso, né? Mas até pouco tempo atrás era essa lógica. Ou seja, tinha essa ideia de ser uma democracia, de ser ter uma decisão ampla, de as pessoas poderem fazer as coisas, decidir, falar, mas na verdade não era bem isso, né? Era um grupo mais restrito, bem restrito, né? 10% das pessoas só. Então, a democracia, né, na modernidade, então após séculos, né, da gente ter uma ausência da democracia, desse modelo, o predomínio principalmente do sistema oligárquico e monárquico, né, no período medieval, ou seja, monarquias, reis, né, tiranos, ditadores, né, Napoleão Bonaparte, coisas do gênero, né, a democracia retorna ao cenário político europeu na modernidade por volta do século XVII. A retomada da reflexão política ocorre no contexto da crise do sistema feudal, ou seja, como eu já comentei antes, o sistema feudal já não funcionava mais, né? Já não conseguia se manter mais, e do crescimento da classe burguesa, ou seja, uma classe que não era presa a essa lógica de estar ali quase que literalmente presa para sempre naquela fazendinha, né, que tinha um castelo ali que era o feudo, né, é uma classe voltada para o comércio. Essa classe passa a reivindicar também uma participação política, né. Ele não é uma classe mais que está interessada em participar dessa lógica feudal, né, de simplesmente aceitar o que os reis, os lordes, nobres, etc. estão mandando, né. Então, durante esse período iluminista, que a democracia é o principal pilar, né, do Estado republicano, volta a ser então defendida de modo mais significativo, sendo vista então como o melhor sistema de governo possível. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, John Locke, Montesquieu são teóricos, alguns deles, né, vários outros também apareceram antes, mas a maioria deles depois, né, são teóricos de grande importância para justificar e legitimar a existência do Estado, a distribuição do poder para os cidadãos e a organização da República nesse mesmo modelo de 3, né, pilares, né, executivo, legislativo e judiciário. E esses 3 poderes, obviamente, né, funcionando de uma maneira que eles se complementem e não sejam um sobreposto ao outro, não sejam um maior do que o outro, né. Os teóricos do iluminismo, então, representam o interesse dessa classe burguesa de se emancipar, ao mesmo tempo que criticam o poder centralizado nas mãos do monarca, né. Então eles criticam bastante isso, né, do rei poder decidir como que as coisas vão acontecer, né, e estão buscando isso, né, essa classe burguesa, essa classe comerciante ter maior decisão, ter maior poder, né. Dessa forma a democracia para eles se mostra como uma fonte interessante de conseguir isso, né. Nessa nova lógica, então, o povo passa a ser o soberano monarca, o político eleito, e o político eleito passa, pelo povo, assume a função de representante da vontade popular, né. Então os políticos, né, os administradores, eles são apenas representantes, eles não estão mandando na situação, não são donos da situação, eles não sabem a situação toda, né, eles não vão ficar ali para sempre, né. Eles foram colocados ali pelo povo, podem ser retirados e trocados assim como desejarem, né. Então o sistema republicano democrático se consolida com as revoluções burguesas, principalmente americana e francesa, ambas no século XVIII, e amadurece ao longo da consolidação do capitalismo do século XIX. Esse Estado moderno, que emerge dessas teorias iluministas, se baseia em 2 pilares: igualdade e liberdade, ou seja, todo mundo é igual, todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser e como quiser, né? E aí isso vai estar muito preso, né? Muito ancorado pelos direitos que todo mundo vai ter, que devem ser assegurados pelo Estado, né? Esse amadurecimento, porém, não aconteceu de um processo imediato, né? Isso, como a grande maioria das coisas na história, demora vários e vários tempos, né? Várias eras, várias décadas, governos, etc. Os direitos que vão sendo gradativamente concedidos aos cidadãos e a própria expansão da noção de
cidadania são fruto de intensas lutas por parte de vários segmentos da sociedade civil, como os trabalhadores e as mulheres, que passaram a reivindicar maior participação no poder político democrático. Ou seja, a própria noção de ser um cidadão, a própria noção do que é o sistema democrático, né, ela vai mudando com o passar do tempo, à medida que novos grupos, novas ideias, novos autores, né, novos sociólogos, filósofos, etc., vão trazendo novas visões do mundo. Né? Então chega um ponto que, peraí, como assim a gente vai aceitar uma democracia que em teoria é para todo mundo ser cidadão, todo mundo ser igual, mas só uma pequena parcela das pessoas, né, tá votando, só uma pequena parcela das pessoas tá decidindo as coisas, né? As mulheres não têm poder, ou os operários também não decidem, né? Então chega um ponto que as coisas vão se mostrando, né, necessidade de mudar, né? Necessidade de revisão, etc. Né? E aí então Bobbio acrescenta então um conjunto de características que definiriam o que seria um regime democrático contemporâneo. Então, para esse autor, Bobbio, eu não sei exatamente que idioma está isso para falar, né? Então, para ele, um regime democrático contemporâneo, né, verdadeiro, tem que ter todas essas características aqui. Né? O órgão político máximo a quem é assinalada a função legislativa deve ser composto de membros direta ou indiretamente eleitos pelo povo em eleições de primeiro ou segundo grau, ou seja, as pessoas que produzem e que mantêm o sistema de leis, né, o que pode fazer, se você pode matar alguém ou não, se você pode roubar alguém ou não, se você pode fazer isso ou aquilo, né, são pessoas que devem ser membros que vão ser eleitos de alguma forma pela população, pelas pessoas. Né? Junto desse supremo órgão legislativo deverá também ter outras instituições com dirigentes eleitos também, né? Como os órgãos de administração local ou chefe de Estado. Então, no caso, além do legislativo, também existem outras instâncias. Né? No caso, a gente tem nas repúblicas atuais prefeituras, né, governos estaduais, etc., que também são necessariamente eleitos pela população. Né? Então, se em algum momento o governador de Minas Gerais ou de São Paulo não for mais um cargo eleito, né, segundo essa lógica aqui do Bobbio, né, é uma característica que falta na democracia desse local. Né? A administração tem que ser feita por pessoas eleitas. Né? Todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, religião, censo, possivelmente de sexo, também devem ser reeleitores. Né? Ou seja, não pode, assim como eu estava comentando, da igualdade. Né? Se a gente está falando que todo mundo que vota, todo mundo que é cidadão é igual, né? Então homens, mulheres, negros e brancos, altos e baixos, etc. Todo mundo tem que ser considerado igual, todo mundo tem que ser apto a poder votar, pobres e ricos, etc. Né? Todos os eleitores devem ter um voto igual, né? Então, não tem como, numa democracia, você pensar, né? O povo do estado X, né, o voto deles vale 1,1 e o do estado Y vale 0,8. No final das contas, se você fizer a soma do que o estado X fez, valeu muito mais. Né? Não tem como a gente usar essa lógica. Né? Se a sua vontade, né? Se a democracia é a vontade da maioria, né? Um não pode ser considerado maior do que o outro, mais importante do que o outro. Né? Todos os eleitores devem ser livres para votar segundo a sua própria opinião, formado o mais livremente possível, isso é, numa disputa livre de partidos políticos que lutam pela formação de uma representação nacional. Ou seja, todo mundo tem que ter a liberdade de votar em quem que ele quiser, né? E da forma mais livre possível. Ou seja, se existe uma eleição, se existe uma disputa política, não pode haver alguém falando, olha, você tem que votar em fulano, não pode haver compra de votos, não pode haver um chefe falando, putz, se esse cara aqui ganhar, pra gente ia ser mais bacana, então se você que é meu funcionário, você podia votar nele. Né? Não pode haver, segundo Bobbio, esse tipo de situações. Né? A pessoa tem que votar pelo que ela acha, né? O que ela pensa. Eu gosto mais desse cara, eu acho que essa ideia desse cara vai funcionar melhor, eu acho que esse cara tem
um apreço mais bacana por tal coisa, etc. Devem ser livres também, né, no sentido em que devem ser postos em condição de ter reais alternativas de voto. Ou seja, se aquela votação, na verdade, só tiver um candidato, né, não tiver a opção de ter outro candidato, né, às vezes acontece realmente de só uma pessoa estar afim de pegar aquele trabalho, pegar aquela prefeitura, aquele cargo, né, mas se só tiver uma opção e outra opção não for possível, né, não, vamos supor, cancelaram o segundo candidato, ou foi excluído, ou o cara sumiu, foi assassinado estranhamente, né, esse tipo de coisa, isso também, segundo esse autor, né, é uma característica contrária, né, à democracia. Na democracia, se a gente está discutindo uma eleição democrática, né, não dá para a gente simplesmente pensar que formas de ter um candidato só seriam democráticas, né? Como é que você vai discutir, como é que você vai ser eleito realmente, democraticamente eleito, se você não tem concorrência, né? Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria, de um modo especial o direito dela se tornar uma maioria em paridade de condições. Ou seja, por mais que a maioria, né, tenda a ganhar, tenda a conseguir mais coisas para si até, né, ela não pode tomar decisões que vão levar o outro grupo, outra situação, outra etnia, outra cor, outro sexo, a uma situação ruim, a uma situação de piora de vida, uma situação de preconceito, de desigualdade, etc. Então, se vamos supor, num país que a maioria das pessoas são homens brancos que estão votando, né, não pode passar uma lei que diz que mulheres negras agora não têm um direito X que outras pessoas sempre tiveram, né? Esse tipo de situação não pode acontecer numa democracia plena, uma democracia que funciona com todas as características ok, né? Até porque se fosse aberto esse tipo de situação, a maioria tenderia, né, a acabar excluindo, acabar negando, acabar expulsando, talvez até literalmente do país quem eles não queiram ali dentro, né? Então a maioria, a gente ganhou, todo mundo que votou no outro cara, todo mundo que está sendo contra a gente vai embora, né? Não dá para fazer isso. Aí você já está indo para uma tirania, está indo para outra situação, né? O órgão do governo deve gozar de confiança do parlamento ou do chefe do poder executivo, por sua vez, eleito pelo povo, né? O parlamento, então, né, ele deve ter uma confiança, né? Ele deve ter uma certa lógica por trás daquilo ali, né? O povo está elegendo aquelas pessoas ali, eles têm que ter uma confiança no que o outro está fazendo, né? Então, obviamente, né, um regime não será considerado democrático se e somente se possuir todas as características citadas anteriormente. Porém, é possível falar em níveis de maturidade da democracia com base na verificação dos elementos presentes ou ausentes em cada noção particular, né, ainda de forma inexata ou aproximada. Ou seja, uma democracia, para ser considerada uma democracia, né, segundo esse autor, segundo Bob, ela não precisa obrigatoriamente ter todas essas características dessa forma, exatamente escritas desse jeito, né, seguindo bonitinho, né? Mas se você tem uma democracia que permite, por exemplo, que uma determinada etnia não vote, permite que uma determinada faixa salarial não vote, que permite que a maioria, quando vença, né, faça situações para que a minoria que perdeu tenha desvantagens, que permite que permite uma eleição, né, com um candidato só, que permite uma distinção de raça, todas essas situações, né, que não tem uma eleição direta e etc.,
Se alguma dessas características está faltando, essa democracia pode ainda ser considerada democracia, claro, né? Se ela não tiver nenhuma delas, não é uma democracia de jeito nenhum, né? Mas se estiver faltando uma ou outra, né, a gente pode falar numa democracia menos madura ou em processo de maturação, né? Então acho que é isso. Espero que tenham gostado. Uma explicaçãozinha rápida aí. A democracia, então, né, é uma ideia que surge em Atenas, né, na polis da grega, para dizer, né, de um governo do povo, né? Então a democracia se baseia nisso, né, dos cidadãos elegerem as pessoas que vão produzir a administração, que vão criar as leis, que vão manter as leis, que vão julgar crimes, que vão julgar infrações, que vão julgar essas situações, né? Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, né, com mudanças estruturais, geográficas, históricas, etc., a noção de cidadão foi se ampliando, felizmente, né? Hoje em dia a gente não tem uma noção de cidadão tão fechada, tão pequena quanto os 10% de Atenas, né? Os 10% homens, né, com um certo dinheiro, etc., né? Mas ainda existem coisas para serem alteradas, serem mudadas, né? Mas de forma prática, de forma simples, né, a democracia é isso, né? As pessoas, de forma direta ou indireta, escolhendo as pessoas que vão fazer a administração, que vão fazer as leis, que vão fazer o julgamento das situações e dos crimes que estão acontecendo ali, né? Existem características, né, da democracia, como eu comentei. Não necessariamente um Estado ou uma nação deixa de ser democrática por faltar uma característica, né, ou ter alguma coisinha ali diferente nela, né? Mas se não tiver nenhuma, ou se tiver alguma coisa muito nada a ver, tipo assim, não tem eleições, já não é uma democracia, né? Ou então permite-se excluir uma minoria de forma até violenta, né? Aí já fica um pouco mais complicado também, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. É um videozinho mais curto, as coisas estão meio corridas no final do ano aí. Espero que vocês deem uma revisada também nos outros materiais que a gente tem aqui no canal. É isso, valeu!